que a palavra de hoje, ela também vai falar de sonhos. Eu não sei se você está familiarizado com esse texto, mas essa história é a história de quando Judá, Israel, são levados cativos para a Babilônia. E na Babilônia, a Babilônia, ela tinha uma maneira muito diferenciada de lidar com os seus presos de guerra, como aquelas pessoas que eram trazidas, como prisioneiros de guerra. Geralmente todas as outras nações, elas tinham o costume de subjugar essas pessoas com prisões, castigos, trabalhos forçados. Mas na Babilônia não. Na Babilônia, o que eles faziam, a cultura, era uma cultura de quebrar a identidade, de fazer com que a pessoa se sentisse como um babilônio. E a prova disso é que haviam 3 jovens junto com Daniel em específico, havia tantos outros, mas o grupo em que Daniel estava ali, Sadraque, Misaque e Abdenego, eles tiveram os nomes mudados para que eles pudessem já começar a se familiarizar com a cultura babilônica e esquecer aquilo que Deus havia plantado no seu coração. Porque a cultura desse mundo, a cultura desse tempo, é exatamente o que é a cultura babilônica. A cultura babilônica hoje, ela tem quebrado os princípios, ela tem quebrado a identidade, ela tem quebrado aquilo que é moral, aquilo que é ético, para implantar uma cultura que vai quebrar a identidade do reino dentro do nosso coração. Essa é a verdade. A cada dia surge uma nova igreja. A cada dia surgem pessoas abrindo igrejas para o mais variado tipo de segmento. Igrejas que na verdade não estão comprometidas com a palavra, mas comprometidas com a cultura babilônica, com a cultura de que você pode ser aquilo que você quer ser. Nós temos a igreja presbiteriana, e hoje eu vi um vídeo de uma mulher que abriu a igreja lesbiteriana. Então você vai entendendo como as coisas elas vão se proliferando, e eu não tenho nenhum medo nem pudor em falar, porque o mal não assola só essa classe, o mal assola a minha vida, o seu lar, nossos filhos, nossa família, todo dia tentando tirar Deus de dentro de nós, tentando tirar a cultura do reino de dentro das nossas cabeças, de dentro do nosso coração. Só que o que me chama a atenção, se você ler o texto anterior, Daniel junto com Sadraque, Misaque e Abdenego e aqueles que foram trazidos à presença do rei, o rei faz toda uma exigência, que fossem de famílias nobres, que fossem sem defeitos, fisicamente belos, fortes, e que tivessem habilidades. Foi isso que o rei pediu, para que fosse separado, porque embora eles viessem de outra cultura, outra nação, o rei queria que esses príncipes servissem dentro do seu palácio. E como ele era alguém criterioso, ele vai trabalhar uma seleção de candidatos para que essas pessoas pudessem servir. Entenda que a seleção que está sendo feita é uma seleção, um treinamento de 3 anos. 3 anos, para que esses jovens eles pudessem se apresentar ao rei e pudessem ser inseridos no cotidiano do palácio. Eles vieram como nobres das suas terras, e o rei agora está facultando a eles a oportunidade de trabalhar
E há toda uma exigência, há uma seleção para esse emprego. O rei abre uma seleção de emprego para aqueles jovens. E aí, a primeira coisa que é oferecida a eles é um alimento, para que eles pudessem então estar preparados fisicamente, com o corpo bem fortalecido. Só que Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, resolve no coração não se contaminar com as iguarias que eram servidas. Eu pergunto para vocês: eles iriam trabalhar no palácio? Iriam. Eles iam comer somente legumes e vegetais durante todo o tempo que eles iam ficar no palácio? Claro que não. Mas naqueles 3 anos, naquele tempo, eles se mantiveram se dedicando, comendo apenas legumes, comendo coisas leves. Isso não era uma questão ali de que a comida do rei, porque logo posteriormente, se as iguarias, a carne, o arroz, ou sei lá o que eles estavam servindo, era contaminado, o legume também era. Vocês concordam? Vem do mesmo lugar, vem do mesmo lugar, está sendo servido pelo mesmo banquete. Mas por que se diz assim que eles não se contaminaram com as iguarias do rei? Por quê? Por que eles estão comendo só legumes? Porque a questão não é a comida, a questão é a separação, a questão é o investimento em relacionamento com Deus, a questão é a oração, a questão é a dedicação, a questão é: eu estou num lugar que não é meu, eu sou estrangeiro, mas o meu Deus continua sendo o meu Deus. Eu estou em outra cidade, mas aquilo que eu sou não vai mudar. Eu estou em outro território e sou escravo, mas a minha mente é livre. Eu estou em outro território, o meu corpo está subjugado, mas a minha mente é livre para estar conectada ao meu Deus em todo o tempo. Então deixa eu dizer para você: não interessa o ambiente, não interessa neste dia ou nesse tempo aquilo que você está passando, não interessa o lugar onde você está, interessa que o Espírito que está dentro de você é um Espírito de excelência, é um Espírito de poder, é um Espírito de temor, é um Espírito de autoridade. E não interessa o lugar onde você está, se você saiu do teu lugar como um príncipe, ei, ainda que você esteja dentro da Babilônia, o teu espírito é nobre, o teu espírito é de príncipe. Não se deixe vencer, não deixe mudar a identidade, porque Ele estabeleceu dentro de você um espírito de príncipe, um espírito nobre. Pode mudar o nome, mas não muda a essência. Pode mudar o nome, mas não muda a identidade. Eles estão no território babilônico, mas a mente e o coração está em Israel. Nós podemos estar em qualquer território, mas a mente e o coração precisa estar em Israel, precisa estar em Deus, porque só o coração em Deus não se corrompe, só o coração em Deus não muda, só o coração em Deus é incorruptível, porque o coração vai sempre ao encontro do ser amado. E se o seu coração está em Deus, diz a Bíblia, onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eles vão passar pelo teste do RH de Nabucodonosor e vão passar com excelência, mesmo comendo menos, mesmo comendo uma comida diferente, eles vão passar o teste. Só que em meio a tudo isso, Daniel tinha um espírito de excelência, e a Bíblia diz que foram as habilidades de príncipe, as habilidades de gestão,
Daniel tinha o Espírito de Deus. Eu quero dizer para você que muitas das vezes, quando estamos em solo babilônico, as nossas habilidades, elas não serão nada se nós não tivermos o Espírito de Deus. O rei tem um sonho, e o sonho do rei perturba o coração do rei. E quando o rei tem esse sonho, ele fica tão perturbado que ele dá um decreto. E no decreto ele manda trazer todos os sábios, adivinhos, magos de Babilônia, e inclusive também da nação israelita, que pudesse dizer para ele. Ele não queria só interpretação, ele queria que dissesse o que ele sonhou e desse a interpretação correta do sonho. Só que o problema é que ele disse que se não tivesse ninguém que o fizesse, ele iria matar todos os sábios da Babilônia. Quando isso chega no meio dos sábios, começa a se criar um alvoroço, um temor muito grande, porque eles começam a dizer assim: mas isso é impossível. Ninguém pode fazer isso. Quem terá tamanha habilidade? E aí, a minha mente de pregador pode me levar a enxergar um cenário onde os magos, onde os adivinhos agora estão cogitando com as suas esposas, com seus filhos, de repente, quem sabe, dando o último adeus, a despedida, porque eles sabiam que ia morrer, porque eles sabiam que o que o rei pediu era impossível, ninguém podia fazer. E aí, você imagina qual é o cenário, você imagina como está o coração daqueles homens e como está o clima na Babilônia. Mas eu digo para você que tem um grupo de 4 pessoas que não são babilônicos, que vieram de uma nação estrangeira, mas que tem o Espírito de Deus. E Daniel, ao ouvir o que ia acontecer com os sábios, com os adivinhos, inclusive com ele, diz a palavra do Senhor que ele chama Sadraque, Mesaque e Abednego, e ele fala uma coisa para eles: vamos orar ao Deus do céu, para que Ele possa nos dar a resposta, e Ele promova um livramento. Agora eu pergunto para vocês: Daniel era livre ou Daniel era escravo? Daniel estava na Babilônia. Quem ia morrer eram babilônicos. Ele podia dizer: eu quero mais que esse povo morra todo. Mas Daniel tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de excelência, e ele agora está preocupado, porque tem pais de família, tem pessoas ali que vão morrer agora, porque simplesmente não conseguem interpretar um sonho. Então ele vai ativar os amigos que estão com ele, e ele vai dizer o seguinte: vamos falar com quem pode, vamos dobrar o nosso joelho, porque o nosso Deus Elohim, ele vai responder. Amados, entenda uma coisa: nós estamos falando de uma situação em que várias pessoas poderiam morrer, mas tem alguém convocando 3 homens para dobrar o joelho e chamar Deus e pedir a resposta a Deus. Hoje aqui nesta igreja, hoje aqui neste lugar, você foi convocado para dobrar o joelho, porque ainda que houvesse uma sentença, tem um Deus
Então Daniel ora ao Senhor, e o Senhor responde. Daniel dá um aviso para aquele homem que tinha incumbência de propor o desafio para os sábios, e diz assim: pode falar com o rei, que eu vou até a presença dele. Se Daniel não tivesse a interpretação, ele seria o primeiro a morrer, mas Deus já havia falado com Daniel. Então Daniel vai à presença do rei, e ele vai dizer para o rei, aleluia, 2:26, olha o que Daniel vai dizer para o rei. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e a correta interpretação? Está perguntando para Daniel, e Daniel vai dizer, é na presença do rei. Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu, que deve ser desvendado, nem sábios, nem adivinhos, magos, astrólogos ou místicos lhe pode revelar. Mas, contudo, existe um Deus no céu que é capaz de revelar os mistérios. Daniel diz: o que você pediu é impossível aos homens, mas a Deus é possível. E Daniel vai dar a descrição tanto do sonho quanto de toda a interpretação do sonho de Nabucodonosor, e todo o sonho irá se cumprir por aquilo que foi falado pela boca do profeta, sobre quem repousava o Espírito de Deus, sobre quem repousava a unção do Senhor. Então Daniel, ele vai dar ao rei a interpretação, o sonho e a sua interpretação. E por causa de Daniel, escravo, estrangeiro, vários homens, várias famílias foram poupadas de perder o chefe da casa, porque aqueles homens que trabalhavam naquele palácio, que serviam ao rei, sábios, adivinhos, pessoas que estavam ali servindo ao rei, tiveram livramento pela vida de um estrangeiro. Sabe por quê? Porque esse estrangeiro não deixou o Deus que ele servia em Israel, ele levou o Deus que ele servia para a Babilônia. Eu quero dizer para você uma coisa: você é responsável por levar Deus para o teu trabalho, você é responsável por levar Deus para a sua casa. Eu disse aqui semana passada e vou repetir: o mal, ele não pode contaminar a nossa casa, a nossa vida. Somos nós que precisamos influenciar o meio que nós estamos, porque sobre você habita o Espírito de excelência, o Espírito de Deus. Independente do lugar onde você está, independente para onde você vai, o que tem que prevalecer é a unção que habita sobre a sua cabeça. Qual é o segredo, pastor? O segredo é que Daniel manteve uma vida de relacionamento com Deus, mesmo estando na Babilônia. Você precisa manter uma vida de relacionamento com Deus no teu trabalho. Você precisa manter uma vida de relacionamento com Deus na sua casa. Você precisa manter uma vida de relacionamento com Deus na sua igreja. Porque tem gente que não se relaciona nem na igreja. Você está entendendo isso? Como que você que é casado sentiria se o seu esposo, a sua esposa só tivesse de mão dada com você em alguns ambientes, em outros ambientes ele fizesse questão de estar longe de você, isolado de você? Como é que você se sentiria? Entende? Porque todo mundo que tem relacionamento, casal, para demonstrar para os outros que tem dono, a gente faz o quê? Saiu, a gente pega
está do lado, a gente está entendendo? Está comprometido comigo. Quando não, ando na frente, um atrás, pode acontecer qualquer coisa. Está sempre sozinho, pode acontecer qualquer coisa, não é? A mesma coisa com Deus. Tem gente que fala assim: Senhor, eu vou aqui, fica ali. Senhor, eu vou aqui, fica aqui. Deixa eu falar para você uma coisa. Seja como Eliseu. Fica aqui, Eliseu, que eu vou ali. De maneira alguma eu vou te deixar. Eliseu, fica aqui que eu vou. Não. De maneira alguma eu vou te deixar. Então, seja na Babilônia, seja em Israel, seja em que território for, não deixe o Senhor. Seja o templo, a morada e a habitação do Espírito de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.